Nós já louvamos, So we had worship time. nós já oramos We had prayed, e nós já fizemos uma introdução. and we had an introduction. E nessa introdução, And in that introduction, eu quis que você se I imaginasse wanted you to imagine yourself no seu schedule, no seu calendário, nas suas muitas tarefas, muitos afazeres, great activities. mas de repente Jesus aparece Imagine para você Jesus appears to you e te pede de beber. and he asks you for water. Jesus, aquele Jesus, que é a fonte de água the viva, one who is the source of water, pede para você, asks you diante da sua muita tarefa, for dá-me de beber. many E foi pensando responsibilities. Yes, naquela mulher for water. no poço, And I'm thinking of that woman. ocupada, atarefada, She's cheia de problemas, full of problems. e de repente um homem All of a sudden, a man pede que ela dê a ele água. asks her to give him water. E pensando nesse texto, Thinking about eu fui levada a um texto ainda muito interessante, led to another text, de uma situação parecida, very similar situation, onde um homem where a man pede também para uma mulher, asks for a woman, dá-me de beber. give me to drink. E nós vamos ver que este homem, And you can see that that servo de Abraão, woman, servant of Abraham, vai ser uma tipologia do Espírito Santo. will be a type of Holy Spirit, E a mulher, chamada Rebeca, called Rebecca, vai ser uma tipologia da igreja, type of the church, de você e de mim. of you and I. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 24. Genesis chapter 24. Você vai deixar aberto em Gênesis, capítulo 24, porque alguns versos nós vamos estar falando. Because some verses we're going to Na nossa denominação, in our denomination, nós estamos no ano do derramar do Espírito Santo. Isso não quer dizer que todos os outros anos o Espírito Santo não quer ser derramado, não quer nos encher. Claro que o Espírito Santo quer nos encher cada vez mais. Mas esse ano nós fomos orientados a buscar ainda mais o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo quer ser derramado. Ele quer nos encher. E talvez você já está quase no fim do ano e pensando: pastora, eu achei que eu ia ter uma experiência tremenda com o Espírito Santo na virada do ano. E nós já estamos aqui em novembro e eu ainda não tive essa experiência. Mas eu quero te desafiar que hoje pode ser o dia. Nessa reunião simples, nesse ambiente de comunhão, Deus pode vir e derramar o Espírito Santo sobre você. Você sabia que numa das cartas, Paulo vai terminar lá em Coríntios, na verdade está em Coríntios, 2 Coríntios 13, 14, ele vai dizer assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. Hoje eu quero que você saia daqui entendendo algo. O Espírito Santo quer ter comunhão com você. Talvez você tenha acreditado até hoje que o Espírito Santo é uma força, que o Espírito Santo é uma energia. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa. E ele quer se relacionar conosco. Nós não podemos, diante dos nossos muitos afazeres como mulheres, né? Eu acredito que todas aqui praticamente trabalham fora, quase todas são mães. Nós não podemos pensar que isso é só o que nós temos para a nossa vida. Deus tem para nós um relacionamento sendo oferecido todos os dias. Ele diz que a comunhão sejam com todos vocês. Essa comunhão não é para quem é pastor. A
comunhão, o relacionamento com o Espírito Santo não é para quem é do Ministério de Música. Não é só para quem dá aula. Essa comunhão que o Espírito Santo quer ter conosco é para todas nós. É para todos nós, sem exceção. Porque esse Espírito já foi derramado. E ele quer se relacionar conosco. E nessa noite nós vamos ver essa história que eu quero que remeta você ao que o Espírito Santo fez e faz para nós, igreja de Jesus Cristo, a noiva do Senhor. Nós temos aqui a história que vai começar no capítulo 1 de Gênesis 24. Nós vamos ficar lendo alguns versos e falarmos sobre isso. Enquanto isso, você vai poder tomar o seu chá. Nossas mulheres aqui já estão com o seu chá, já estão com os seus cookies, seus biscoitos, suas bolachas. Em outros estados chama bolachas. E nós estamos tendo uma comunhão muito gostosa. Enquanto isso, nós vamos aprender do Senhor aqui nessa palavra. Então diz assim no capítulo 24. Olha só que interessante. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão a seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: pois põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Quando a gente estuda a história de Abraão, nós já vamos perceber e saber que ele tem um servo, e o nome deles é Eliezer. Mas o interessante é que nesse texto aqui, não nos é dito o nome do servo. Por quê? Porque ele estava aqui representando o Espírito Santo. E nós precisamos saber de algo muito lindo da Trindade. Que o Espírito Santo, ele não gosta de aparecer. Porque ele glorifica a Jesus. O Espírito Santo glorifica a Jesus. É o prazer do Espírito Santo revelar a Jesus para nós. Por isso que eu falo para você, minha irmã, quanto mais você se aproximar do Espírito Santo, desfrutar do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, mais você vai conhecer Jesus. Mais você vai se parecer com Jesus. E o mais lindo é que você mais vai querer conhecer Jesus. E mais você vai querer parecer-se com Jesus. E esse é um trabalho que o Espírito Santo faz em nós. E aqui nos é dito que esse servo, que não é dito nome para nós, ele era o que governava todas as riquezas de Abraão. E às vezes você está assim, eu nesse ano do Espírito Santo eu queria tanto que Deus me usasse com os dons do Espírito Santo. Nesse ano do Espírito Santo eu queria que Deus me desse o milagre que eu preciso. Quantos de nós falamos isso? E não é errado falar isso. Mas aqui nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é o que governa todas as coisas. Então, melhor do que ter todas as bênçãos do Espírito Santo é ter um relacionamento com aquele que é dono de tudo, com aquele que governa tudo, com aquele que sabe de tudo. Esse é o Espírito Santo. Feliz a mulher, queridos, feliz a mulher que tem intimidade com o Espírito Santo. Porque quando nós temos a intimidade com o Espírito Santo, ele nos conduz a toda a verdade. Nós não somos enganados pelas mentiras do inimigo que sussurra na nossa mente. Nós não somos enganadas
pelos enganos de Satanás. Nós não somos enganados pelo nosso próprio coração. Nós não somos enganados pelas pessoas mais intencionadas que vêm contra nós. Nós andamos na verdade. E o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. Amém? Por isso vale a pena nos relacionarmos com aquele que é dono de tudo. Em nome de Jesus. Nós vimos aqui então, chegando mais algumas irmãs. Ok. Boa noite. Se queres uma xícara de chá, T. Irmãs latinas, se queres ter, pode sacar aí. Ok. Nós vamos continuar enquanto as irmãs vão discretamente buscar o chá delas. Então, o que aconteceu aqui? Abraão estava velho e queria que fosse dado a seu filho uma esposa. E Abraão escolhe o seu servo de confiança, aquele que governava tudo, para preparar, para buscar uma esposa para o seu filho. E é isso que o Espírito Santo faz, querida. O Espírito Santo está preparando você. Fala para sua irmã, o Espírito Santo está preparando você. O Espírito Santo está preparando você como a noiva para ser entregue a Jesus para o casamento. A Bíblia diz que essa noiva não tem ruga. Diz assim, glória a Deus! E ela não tem ruga, não é porque ela usa botox. Ela não tem ruga nem mancha. Porque ela é santificada pelo Senhor. Essa é a noiva que o Espírito Santo está preparando. E eu espero que você não tenha resistência no seu coração. Que você deixe Deus tratar com você. Para que você possa estar preparada. They can sit in there. They can sit in that too. Oh, okay. She's pregnant. I didn't see. Okay. Amém. Então, Abraão fala para esse servo assim, olha, você vai buscar uma esposa, mas eu não quero que você traga uma esposa e para isso você vai ter que me prometer. E esse ato de colocar a mão debaixo da coxa simbolizava que aquele pacto, os filhos poderiam cumprir a pena. Tipo assim, se o servo não honrasse o compromisso feito, a promessa feita, a descendência de Abraão poderia se vingar dele. Para você ver como era sério. Então ele prometeu para Abraão que ia buscar uma noiva para o seu filho, da parentela, da família. E assim o Espírito Santo está nos falando, Deus não quer que a gente se misture. Isso não quer dizer que você não vai ser luz para alguém, luz para suas amigas não cristãs. Mas Deus está nos falando nessa noite que nós não podemos nos contaminar, queridos. Como é que às vezes a gente se contamina? A gente se contamina com certos tipos de programas, com certos vídeos no YouTube, vídeos no Instagram, coisas que penetram e nos sujam. Nós podemos nos contaminar com conversas que não vão edificar, que não vão abençoar ninguém. E nessa noite Deus está falando para nós, você não pode se misturar, porque senão você não vai ser uma noiva preparada para que o Espírito Santo te conduza a Cristo. Amém? E aí, quando diz isso, o servo fica assim, meu Deus, que função importante eu tenho. Trazer uma noiva para casar com o filho do meu patrão.
E aí ele faz uma oração a Deus. Ele prepara, aqui nós vamos ver no verso 10. Veja só no verso 10 o que diz. Tomou o servo... Gênesis, já falei, 10, 24, 10. Genesis 24:10. Diz assim: tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, levando consigo todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Olha o 12. Ele fez essa seguinte oração, queridos. Ó Senhor Deus, de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de águas, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, darei ainda de beber aos teus camelos, seja aqui designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o seu senhor. Agora o 17. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. E ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. E acabando ela de dar a beber, disse, trarei água também aos teus camelos, até que todos bebam. Olha que lindo. Esse servo fez uma oração. Ele falou, Deus, eu estou indo para um lugar onde as donzelas vão tirar água. Vão buscar água para as suas famílias. Quando eu chegar lá, Deus, que a mulher que tu tens para Isaac, quando eu pedir água para ela, ela não só me dê da água, mas ela também dê água para os camelos. Agora imagine você, se Rebeca fosse uma feminista. Esse homem chega com 10 camelos e pede água para ela. O que a feminista ia falar? Tu tá pensando o quê? Direitos iguais. Você vai lá e tira a água. Imagine uma mulher vaidosa. Eu pegar água, eu acabei de fazer minhas unhas. Jamais. Imagine aquela mulher encrenqueira. Quer água? Busca você mesmo. Tem mão pra quê? Imagine qual seria a sua reação, irmã amada. Imagine que depois de um dia de trabalho, um dia que você chegou em casa com toda a parte da tua perna doendo até a ponta do dedão. Aí você chegou em casa, tem que fazer a janta. Aí você ficou em pé mais um pouco, fazendo a janta. Aí depois a criança começa a ficar agitada, e você tá doida que ela durma, mas aí ela te diz que tem muito trabalho de casa para fazer e que ela precisa de ajuda. Aí você tem que sentar e ensinar o trabalho de casa. Aí você fica pensando, agora eu vou tomar meu banho quentinho, que a criança está dormindo. Aí você deita na cama e o marido assim, vamos namorar? Aí você lembra que é uma boa esposa e fala, vamos. Aí depois que você fala, finalmente eu vou dormir, você lembra que deixou há 2 dias a roupa na máquina e não botou para secar. 2 dias é exagero, né? Às vezes acontece, querido. Um dia. E aí você tem que tirar a água para dar para os camelos. E às vezes parece que é demais. E aí nessa hora, o Espírito Santo
vem até você e fala: dá-me de beber. E para algumas, parece soar com uma culpa. Eu não estou dando atenção ao Espírito Santo. Eu não estou gastando tempo, tendo tempo com o Espírito Santo. Mas, na verdade, esse pedido, dá-me de beber, está lá, a xícara cheia. Ele só quer que você dê um pouco do que você tem, na única intenção de ter uma comunhão com você. Ele não quer tirar nada de você, porque nós vimos que ele é dono de tudo. Talvez cada uma das suas tarefas, as pessoas querem tirar algo de você, porque elas precisam de você. Seu marido precisa de você, seus filhos precisam de você, sua família precisa de você. O seu trabalho te paga porque eles precisam de você. Cada um tira um pouco de você. Mas o Espírito Santo está te pedindo, dá-me, não porque ele precisa, mas porque você precisa. E o Espírito Santo nessa noite está dizendo, me dá um pouco. Ele não está pedindo tudo, ele não está pedindo tudo, ele está pedindo um pouco. Dá-me de beber um pouco da tua água, um pouco do que você tem aí. Compartilhe comigo o seu dia a dia. Compartilhe comigo o que você está passando. Eu sou uma pessoa, eu quero me relacionar com você. O Espírito Santo está pedindo para você nessa noite. Dê de beber. Gaste tempo com o Senhor. Enquanto você coloca as crianças para dormir, você pode ter comunhão com o Senhor. Enquanto você lava a louça, você pode ter comunhão com o Senhor, porque Ele é uma pessoa. Enquanto você toma banho, você pode ter comunhão com o Senhor, porque Ele é uma pessoa. Você não precisa ter comunhão com o Espírito Santo somente quando você vem na igreja, onde é o templo. Não, Ele é uma pessoa que quer se relacionar. E Ele quer estar aonde você está, tendo um relacionamento com você. Então é por isso que o Espírito Santo está dizendo hoje, dá-me de beber. Rebeca, dá-me de beber. Tamires, dá-me de beber. O Espírito Santo está falando para cada uma de nós, dá-me de beber. E você viu aqui que esse homem pediu, dá-me um pouco da sua água. Em nenhum momento ele falou, você tem que me dar porque você é uma mulher. Em nenhum momento ele disse, você tem que me dar dessa água porque eu sou o representante do homem mais rico dessa região, que é Abraão. Assim é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele poderia nos obrigar, queridos, porque ele tem todo o poder. Mas ele te dá o direito a uma escolha. Cada uma de vocês tem o Espírito Santo perguntando para você, dá-me de beber. Tem um tempo comigo. Ele não obriga, ele te dá uma escolha. Ele não te dá uma ordem, ele te dá um pedido de comunhão. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele é sensível. A Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós podemos até mesmo apagar o Espírito Santo. Tamanha sensibilidade do Espírito. O Espírito Santo saiu de Sansão. E Sansão nem percebeu. Porque ele é tão discreto. Ele saiu sem que ele percebesse. E existem muitas pessoas que o Espírito Santo já as deixou. E elas não percebem. Mas nessa noite eu quero que você entenda que o Espírito Santo, ele é sensível. E ele espera que você queira ter essa comunhão com ele. Queira ter esse relacionamento com ele. E nós vimos aqui o cântaro. O cântaro nessa noite, eu quero que represente para você o seu calendário, a sua agenda, o seu schedule. Eu sei que muitos de vocês têm tarefas uma atrás da outra. É todo mundo querendo tirar um pouco.
eu às vezes me sinto sobrecarregada. Eu tenho uma carga horária grande no meu trabalho, eu tenho muitas demandas. Mas às vezes eu sinto o Espírito Santo falar, dá-me de beber. Senta comigo. Vamos ter uma comunhão. E nessa hora, querido, que você larga tudo, que você abre mão de algo. Porque às vezes existem mulheres que não querem abrir mão de nada. Não querem ter nenhum tipo de sacrifício. Eu estou feliz que uma mulher disse para mim que não ia estar aqui hoje, tá. E eu sei que para isso requereu dessa mulher uma escolha e um sacrifício. E nós temos que muitas vezes escolher. Mas que você seja como Maria, escolha a melhor parte. Escolha crescer, escolha aprender. Cada uma de nós tiramos uma foto aqui porque o meu sonho é ver cada uma de vocês ensinando, cada uma de vocês conhecendo tanto essa palavra e tendo comunhão com o Espírito Santo, que queira ensinar o que você está aprendendo com o Senhor, que queira passar adiante o que você está aprendendo com o Senhor. Queridos, o ano está acabando. Você não pode se conformar do jeito que você viveu esse ano. Você precisa ter mais intimidade com o Espírito Santo. Ele está falando para você mais uma vez, dá-me de beber. Permita que nessa tua agenda cheia, permita que eu tenha um tempo para ter uma comunhão com você. Dá-me de beber, dá-me de beber. Vamos ter essa comunhão, o Espírito Santo está falando. Deixa eu saber o que o que está incomodando você. Deixa eu saber quais são os seus temores. O que você tem medo. Deixa-me saber o que você precisa. Converse comigo. E aí você vai entender que quando você se aproxima do Espírito Santo, ele glorifica Jesus, ele te mostra Jesus. E quando você está diante da pessoa de Jesus, você está diante daquele que pode trocar o seu fardo. Aquilo que está pesado, aquilo que está difícil, aquilo que está trazendo medo, aquilo que está trazendo falta de esperança, que está trazendo desânimo, ele traz paz, esperança. Ele troca o nosso fardo pesado pelo dele que é leve. E o mais lindo, queridos, é que o Espírito Santo vai mostrando para nós aquilo que precisa ser deixado. E o mais lindo ainda, que ele nos dá poder para deixar o que precisa ser deixado. Para abrir mão daquilo que precisa que a gente abra mão. Então, o Espírito Santo está dizendo, você me daria um pouco do seu tempo? Você daria para o Senhor um pouco da sua atenção, um pouco da sua devoção, um pouco do seu tempo no seu dia a dia? Você vai convidar o Senhor a partir de hoje para as situações da sua vida? Ele pode ter essa comunhão contigo, queridos, em qualquer momento do seu dia. Qualquer momento. Basta que a gente lembre, né? E eu quero que quando você pegar uma xícara de manhã para tomar seu café, ou um copo de papel que seja, se você põe num papel, um copo de papel, que você lembre, eu preciso ter comunhão. Eu preciso me relacionar com o Senhor. Ninguém mandou essa mulher, além de dar a água para esse homem, essa mulher tão sensível, porque ela amava o próximo. E ninguém consegue amar o próximo se não tiver o Senhor dentro dela. Amar de verdade. Sabe o que essa mulher fez? Ela pegou, deu de beber a esse homem com o balde dela, vamos chamar o cântaro, era um balde,
que cabia de 15 a 20 litros de água. Ela pegou aquele balde, deu de beber para esse homem e voluntariamente, o homem não pediu, voluntariamente ela falou: eu vou dar de beber também para os camelos, os seus camelos. Você sabe quanto, eu acho que eu marquei aqui em algum lugar aqui eu vi quantos litros de água. Um cântaro é 15 a 20 litros de água. Um camelo sedento, ele bebe 130 litros de água em 13 minutos. Agora faz as contas. Ela precisava para um camelo pelo menos 6 vezes pegar com balde. Só que eram 10 camelos. Você pode imaginar quão exausta ela ficou no final de tudo dessa tarefa? E aí, algumas podiam pensar assim: eu não vou fazer isso não, cansei. Você é homem, você que faça. Mas ela voluntariamente. Por que que Deus deixou isso registrado? E hoje essa pastora está falando para você, mulher. Parece uma coisa tão injusta. Um homem lá, vendo eu fazer isso. E eu creio que ele, com 10 camelos, não viajou sozinho, queridos. Ele viajou com subservos. E ele deixou esse servo, né, que estava ali representando o homem rico Abraão. Ele deixou ela fazer esse serviço sozinho. Por que que ele deixou? Porque ele tinha feito um voto com Deus. A mulher certa para receber o grande, maravilhoso noivo, o rico Isaac, teria que ser a mulher que daria água também aos camelos. Mas essa mulher não sabia do melhor. Cada camelinho daquele que ela estava ali dando aguinha para ele, cada camelo estava cheio de presente para ela. Joias, comidas gostosas, tudo de melhor que existia lá na terra de Abraão. Abraão encheu esses camelos de presente para aquela que seria a escolhida. Nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você: o sacrifício que Deus nos pede tem uma bênção escondida. Amém. Tem algo de Deus muito especial. Às vezes Deus te pede, como pediu para alguma de vocês, de estarem aqui. Foi um sacrifício. Para algumas talvez foi um sacrifício, um desafio. Dirigir de noite, ou colocar a criança mais tarde para dormir, ou deixar o marido no sábado, que é o dia de ficar junto. Eu não sei qual foi o seu sacrifício, ou como alguns, vir lá de longe, pegar condução. Eu não sei qual foi o seu sacrifício, mas eu sei que nós nos sacrificamos. E você acha que um Deus que é galardoador daqueles que o buscam, diz a sua palavra, não tem algo para nós? Quantas mulheres perdem por não estarem fazendo nenhum tipo de sacrifício pelo Senhor, pela sua obra? Aí tem uma vida medíocre, tem uma vida sem sentido. O mais interessante dessa mulher é que ela voluntariamente, ela não escolheu. Olha, eu posso preparar uma mesa para o senhor comer. Eu posso lavar sua roupa que deve estar suja. Não, queridos, ela voluntariamente, ela não escolheu, ele não disse: olha, faz isso, faz aquilo. Ela voluntariamente fez, porque ela viu a necessidade. Os camelos tinham viajado durante muito tempo e ela viu uma necessidade. Nessa manhã, nessa noite, eu quero agradecer a vocês, aquelas que veem uma necessidade neste lugar, nesta igreja, e têm feito. Hoje, por exemplo, a diaconisa Dona e a auxiliar Rebeca estiveram aqui mais cedo. Quantas coisas elas me ajudaram a fazer?
foi comprar açúcar, me ajudou a organizar aqui, ajudou o pastor. Eu não pedi para ela fazer isso. Voluntariamente elas sentiram de chegar mais cedo e fazer. E tantas outras formas vocês têm demonstrado voluntariamente fazer algo. E eu quero desafiar vocês. Há uma bênção quando você faz as coisas. Não escolha o que você quer fazer. Se coloque à disposição. Existem ministérios na nossa igreja que precisam de ajuda. Nós estamos precisando de ajuda na mesa de som. Pessoas que possam se voluntariar a aprender. Eu vejo a Rebeca sempre chegar mais cedo. Será que no meio de nós não tem ninguém que possa um dia chegar mais cedo? Além das pessoas da música. Por amor ao Senhor. Quando nós servimos, queridos, existe bênçãos escondidas para aqueles que servem. E às vezes as bênçãos são tão grandes que demoram para chegar. Os camelos tiveram que andar bastante até chegar a Rebeca. Essa palavra, Rebeca, é profética em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridas, o nosso ministério infantil. Ministério infantil é algo em todas as igrejas muito necessário. Que está sempre em necessidade. De pessoas ajudarem, de pessoas se prontificarem a ajudar. E existem outras maneiras que nós podemos ajudar, mantendo essa igreja limpa. Nesse momento nós precisamos de ajuda na mesa do som, para aprender a colocar as músicas, os versos. Eu sei que algumas de nós que somos mães queremos fazer mais, mas aí temos as crianças. Mas Deus vai dar um jeito de você poder se lançar ainda mais. Criança nunca é um impedimento para nós servirmos ao Senhor, porque eles são bênçãos. E eles, sendo criados na casa do Senhor, te vendo servir, eles estão aprendendo desde pequeno a amar a casa do Senhor, a entender que é importante. Mesmo quando os filhos se desviam, eles sabem que a casa do Senhor é importante. E lá no fundo do coração deles, eles se preocupam com o crescimento da igreja, com o andar da igreja. E nós vamos criar nossos filhos no temor do Senhor e vamos ver Deus fazendo, amém? Olha então para a sua xícara aí. Pega a sua xícara agora. Sua xícara pode não estar cheia agora, mas imagine ela cheia. Ela está cheia. Você tem. Pega o seu chazinho assim e fala. Lavar roupa, cozinhar, fazer compra, cuidar do cabelo, cuidar da unha, cuidar da criança, cuidar do marido, sonhar com o marido se você não tem, estudar, limpar, trabalhar, dirigir, ensinar o dever de casa. Vai falando aí, qual mais? O que mais, gente? Fazer compras, ir pro mercado. Catar as roupas do marido pela casa, ou dos filhos. Catar brinquedo. O que mais, gente? Vai falando aí. Tirar a roupa da máquina, botar para secar, passar a roupa. O que mais? Fazer comida. Lavar a louça. Você está vendo quantas demandas para nós? A gente cansou só de levantar aqui. Imagine fazendo mesmo. Agora olha para essa xícara e pense naquele encontro que eu falei no começo. Jesus aparece no meio dessas tarefas todas, no meio dessa agenda lotada, desse calendário cheio. Jesus está falando para você aí. Dá-me de beber.
Você seria capaz de largar tudo e sentar com Jesus? Olha, falar, olha, Jesus, pegar a tua xícara. É o seguinte, Jesus. Tá lá a roupa para lavar. Tá ali um monte de coisa para fazer, mas vamos conversar. Jesus, eu tô tão cansado. Eu tô sentindo tanto peso. Ultimamente eu tenho pensado muito nisso. Aí você diz para Jesus. Aí Jesus fala para você assim, não, esse pensamento aí não é meu não. Eu sei, Senhor. E aí você começa a se quebrantar e falar, Senhor, eu não quero mais pensar dessa forma. Tira isso do meu coração, Senhor. Aí você está tendo aquele tempo com o Senhor e o Senhor fala assim, você tem andado tão deprimido esses últimos dias. E aí você sente o Espírito Santo e Jesus falando, vem cá, deixa eu tirar esse fardo do teu ombro. Você vai se sentir melhor. Enquanto você conversa comigo, o Espírito Santo está te consolando, está arrancando essa tristeza. E quando você vê, você está gargalhando com o Senhor. E você está vendo, Senhor, eu perdi tanto tempo pensando assim. Mas na verdade tu tem me amado, Senhor, quando eu não mereço. Quando eu te troco, Senhor, por tantas funções. Jesus, quando eu te troco para ficar vendo bobagem nisso aqui. Senhor, eu te troco para ficar numa cama quente. Quando na verdade, Senhor, tu derramaste teu sangue, tu fosse rasgado, fosse ferido por mim. E eu às vezes prefiro uma cama quente do que ficar te adorando. E nessa comunhão, queridos, o Espírito Santo vai te fazendo ver aquilo que só o Espírito da verdade pode revelar. E quando ele revela aquilo que só ele pode mostrar, ele vem falando, cada vez que você se aproxima de mim, mais parecido comigo você vai ficar. E mais dessas bobagens vão ser retiradas de você. Jesus vai trazendo a alegria, porque ele falou que o gozo dele, a alegria dele é diferente da do mundo, como a paz dele é diferente da do mundo. Ele disse que ele tinha uma alegria completa para nós. Então, quando a gente senta com Jesus, a gente mata a nossa sede. A gente mata a nossa sede. Sede de aflição, sede de aceitação. Sede de compreensão. Sede de descanso. A sede daquilo que a gente nem sabe explicar com palavras, porque às vezes é tão forte e tão assustador dentro de nós, mas a gente não sabe colocar em palavras. Mas a gente escuta Jesus ali sentado com a gente e fala, não tema, não tema, eu estarei contigo todos os dias. Eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou deixar você desamparada. É isso que Jesus fala quando a gente deixa para tudo para ter essa comunhão com Ele. Existem pessoas que estão passando, queridos, por necessidades emocionais, por necessidades físicas, por palavras que só uma mulher de Deus tem para dar. Mas nós não estamos cheias. Como que a gente vai dar aquilo que a gente não tem? Mas Jesus está trazendo você para perto dele, porque ele quer que você seja uma mulher cheia do Espírito Santo. Para que o seu sorriso, a sua face, a sua mão, o seu abraço, tudo possa fazer diferença na vida de alguém. Deus quer que você tenha essa palavra na sua boca
para poder liberar palavras de esperança, palavras de fé. Existem tantas pessoas que sem esperança, porque estão passando situações sérias que você, ao ouvir, você fica assim, meu problema não é nada diante disso. Mas quando a gente para ouvir Jesus, Ele coloca o nosso foco naquilo que realmente é necessário. Nessa noite Ele te trouxe aqui, Ele trouxe você, Ele trouxe seu neném. É um boy ou uma girl? É uma menina, um ninho? Ele trouxe já esse ninho para ouvir essas palavras. Porque a mamãe dele sendo abençoada, ele também vai ser abençoado. Jesus ama você. A Doris foi só um canal para te trazer aqui, mas quem te trouxe foi Jesus. Jesus queria conversar com você nessa noite. Porque Ele quer começar uma história com você. Ele quer começar um novo relacionamento, com um relacionamento que você nunca teve com ninguém. Mas Ele quer ter com você. Porque Ele é uma pessoa viva. Que nessa noite, querida, você sinta Deus te libertar de todos os temores. Deus te colocar na sua vida as prioridades no lugar certo. Jesus está voltando. Ele vai buscar uma noiva. Uma noiva que está preparada. Quem não estiver preparado, ele vai ficar. Mesmo vindo para a igreja, vai ficar. Quem nos prepara é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que a gente tem que ter comunhão. É com o Espírito Santo que a gente tem que amar, se abrir e desfrutar dessa doce presença. Amém? Que Deus abençoe você. Eu quero que você abaixe sua cabeça agora. Peça esse momento pedindo perdão pelo tempo que você negligencia o Senhor. Existem mulheres aqui que têm murmurado, dado lugar à murmuração. Nessa noite o Espírito Santo quer te trocar o seu linguajar. A murmuração é um louvor ao diabo, você sabia? Se existe algo que sai da nossa boca que deixa o diabo feliz, assim como o louvor, palavras de adoração e gratidão fazem Jesus sorrir, a murmuração, ela faz o diabo se alegrar. Toda vez que você murmura, reclama do seu marido, reclama de algo na sua casa, reclama dos seus filhos, reclama do trânsito, reclama da igreja, reclama. Toda vez que você reclama, existe um demônio sorrindo. Você está promovendo isso. Nessa noite o Espírito Santo está dizendo basta, basta. Você vai substituir toda essa murmuração por gratidão. Você vai substituir toda essa murmuração por gratidão. O que você tem hoje, pessoas dariam a vida para ter. Existem pessoas em Gaza que dariam tudo para ter o que você tem. Existem pessoas hoje nos países em guerra. E existem muitos países em guerra, queridos. A Ucrânia também está em guerra. Ameaça. Imagine você morar num lugar com ameaça o tempo todo. Você não pode fazer nenhum plano para o dia seguinte, porque você não sabe se vai ser retirado, evacuado aquela área que você está.
Imagine você abrir mão de tudo que você lutou para ter, deixar tudo para trás, porque está na hora de ir embora para poder continuar vivo. E você murmurando. Fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Existem mulheres que às vezes jogam um peso tão grande sobre o marido. Existem mulheres que dariam tudo para ter o marido que você tem. Comece a trocar toda a palavra de reclamação por elogio para o seu marido. Faz um voto ao Senhor que você vai conquistar o seu marido todos os dias com um elogio. Todos os dias. Dê um elogio ao seu marido. Fala para o Senhor isso agora, mulher. Você vai fazer um elogio ao seu marido todos os dias. Porque isso agrada ao Senhor. Ah, pastora, mas ele não me elogia. Eu não estou dizendo que o problema dele é seu. O problema dele é com Deus. Agora Deus está te falando. Você vai elogiar seu marido todos os dias. Pode ser da aparência dele, pode ser de algo que ele faz, de algo que ele acabou de fazer. Mas você vai elogiar, agradecer. E você vai ver a diferença no seu relacionamento. Em nome de Jesus. Você que nunca fez nada na igreja, ou já fez, ou está fazendo, Deus está dizendo, vai fazer mais. Você vai fazer mais. É tempo de você dar água a esses camelos. Os camelos que Deus colocar na sua frente. Ah, eu sou muito idosa, eu não sei nada, eu não posso fazer nada, porque eu não sei nada. Deus não quer saber se você sabe, porque é Ele que capacita. Ele quer é que você seja voluntária e dê água aos camelos. Nessa noite Deus está querendo que as prioridades da sua vida, querida. Lembre-se, Jesus está buscando uma noiva. Essa noiva está se preparando para esse encontro com Jesus? Ou ela está se preparando para ficar nesse mundo com o anticristo? Porque quanto mais a gente se colocar nosso coração, nosso pensamento nas riquezas, nas coisas que vão ficar nesse mundo, queridos, você está se preparando para o anticristo, você não está se preparando para Deus. Nessa noite, o Espírito Santo está falando que Ele vai vir buscar a sua igreja. E é hora de você se preparar para essa vinda. Não estou dizendo que você não vai trabalhar mais, mas você vai priorizar o Senhor. Priorizar o Senhor na sua casa, priorizar o Senhor. Você vai priorizar o altar do Senhor, você vai priorizar servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Queridos, quando Josué falou, escolhi hoje a quem servir. Se você vai servir os deuses dos amorreus, dos heteus, dos cananeus, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não disse, olha, escolhe aí quem você vai crer, qual Deus você vai crer, qual Deus você vai acreditar. Ele não está falando de crença, ele não está falando de ter fé em algum Deus. Ele está falando qual Deus servir. Não adianta crer e não servir. Porque se você crê, você serve. Servir é fazer o que esse Deus manda. E Deus nos separou para edificar a sua igreja. O serviço que Deus nos quer é que nós pregamos o Evangelho a todos. Que a gente abra a nossa boca, que a gente pregue e que a gente faça discípulos. E que a gente ensine essas pessoas a tudo que Jesus ensinou. Para isso eu preciso saber o que Jesus ensinou. E para isso é necessário as igrejas funcionando, os departamentos funcionando, porque cada departamento da igreja é para ensinar a guardar o que Jesus ensinou.
ensinar os pequeninos, as crianças, ensinar aos que entram na igreja. E para isso precisamos de pessoas na portaria, precisamos de pessoas na mesa do som, precisamos de pessoas na música, precisamos de pessoas na limpeza, precisamos de pessoas, não funcionários. Não adianta, existem pessoas que só fazem se depois dar uma fatura de pagamento, de serviço. Deus está dizendo, é hora de você se voluntariar. Onde eu posso servir? Deixa eu servir. Não importa onde eu tenha que servir. Mas eu quero servir a esse Deus. Porque eu escolhi servi-lo. Em nome de Jesus, queridos. E nessa noite, essa palavra que desafiou minha vida, que falou comigo, possa falar com você. Senhor, eu entrego cada mulher que está ouvindo essa palavra. E cada mulher que ouvirá, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus que a tua graça seja derramada sobre elas. Para que, Senhor, esse favor imerecido as ajude, Senhor, a realizar o que elas precisam. Porque a tua graça vai bastar. Senhor, que o amor de Deus, esse amor que nos constrange a querer ser melhor, a fazer melhor, esse amor que nos aceitou do jeito que nós estamos, mas não deixou a gente assim, Senhor, nos desafia. Esse amor que nos envolveu, esse amor que foi demonstrado na cruz, morrendo pelos nossos pecados. Esse amor envolva as famílias, os filhos, o marido, os futuros esposos. Ó Deus, a casa. Ah, Pai, o ambiente de trabalho. Esse amor seja envolvente, Senhor. E que a comunhão do Espírito Santo, que Paulo disse que estaria conosco, que essa comunhão, Senhor, seja, Senhor, uma realidade na minha vida, na vida das minhas irmãs, uma comunhão, um relacionamento todos os dias, Senhor. Não importa o que estejamos fazendo, que nós possamos estar tendo comunhão contigo, Pai. Em nome de Jesus. Diga amém. 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 Vamos aplaudir o Senhor. Se você quiser fazer uma visita, se você estiver em New Jersey ou você mora em New York, nós estamos na 150 da Broadway, aqui em Newark. Amém? Deus te abençoe muitíssimo.